Fala pessoal, todos bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, me chamo Paulo. Hoje falaremos sobre o Command. Basicamente eu quero explicar para vocês por que eles colocaram esse padrão Command, né? Aqui nessa arquitetura de software recomendada pela equipe do Flutter. Quero trocar a tela para vocês. Eu já estou aqui com o usuário e senhas preenchidos. Eu vou até mostrar o console para vocês, tá? Eu vou clicar aqui em Login. Então beleza, ele retornou aqui a instância do login. Só que eu não obtive nenhum tipo de feedback na minha tela enquanto esse login estava sendo executado, tá? Eu até posso vir aqui no meu código e pegar aqui, por exemplo, o login form widget e fazer o seguinte, eu posso vir aqui e ficar controlando propriedade, né? Who is login in recebe false, né? Eu posso colocar esse cara e aí eu posso fazer o seguinte, enquanto eu estiver logando aqui, esse carinha aqui ele pode virar, né? Então, ó, esse login in, se estiver logando, eu mostro um circular Progress Indicator aqui para ele, né? Progress Indicator, senão eu mostro um texto. E quando eu clicar aqui no Validate Form, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar em async, tá? E aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, is login in, vou colocar aqui, await, né? Is login in, recebe true, eu dou um set state, né? Set state, e que o login in, is login in é false, né? Então, vou reiniciar, eu vou clicar novamente, ó, olha lá, aí ficou o circular Progress Indicator ali, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou até dar uma arrumadinha nesse circular Progress Indicator, colocar aqui um color nele de color.white, e vou colocar aqui também o stroke width, eu vou colocar aqui de 2, tá? Ó, beleza? Vou colocar até menor se for preciso, né? Vou colocar um aqui. Aí, beleza. Enquanto estiver regando, ele está ali, né? Só que essa daqui é uma forma de se fazer que não é a ideal, porque a gente nunca sabe se deu erro. Então, eu precisaria depois verificar aqui qual que seria o estado, né? E eu não tenho esse estado para pegar, né? Eu não tenho nenhuma propriedade aqui dentro identificando se deu certo ou não. E por isso a gente tem que trazer o command para poder avisar para a gente se a tela está carregando, se deu erro, se deu sucesso. E ter tudo isso automatizado, tá? Então, vou remover essas coisas daqui, tá? Vou remover, vou deixar aqui essa propriedade por enquanto, e vou começar a escrever o command. E aonde fica o command aqui? Dentro de utils, onde.dat. Então, ó, vamos começar aqui, tá? É um pouquinho grande, então vou trazer aqui, a gente vai fazer baseado no exemplo aqui do App Architecture, tá? Então, vou escrevendo aos pouquinhos e explicando para vocês. Esse vídeo pode ser um pouquinho longo, tá? Então, ó, a gente vai escrever o command abstract class command do tipo T, que estende aqui o change notify para a gente ter a reatividade, tá? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de algumas propriedades para serem observadas, para a gente meio que encapsular a reatividade e os resultados. A primeira dela vai ser se o command ele está rodando. Então, running é false. E aí a gente precisa fazer o get do running também. Então, com o underline ele é privado, a gente precisa fazer aqui o get running, ele recebe aqui underline run. A outra propriedade que a gente vai poder precisar expor é o result. Então, ó, result do tipo T, coloca aqui em interrogação. Esse cara aqui é o result privado. A gente também vai ter que fazer o result público, né? Então, ó, result do tipo T, interrogação, result, que ele recebe esse result, underline result privado. Dessa forma aqui. E aqui precisa ser get, né? O que mais que a gente vai precisar? De uma propriedade, de duas outras propriedades. Uma primeira para verificar se foi completado, se deu sucesso e se deu erro, né? Então, ó, bool get error. E esse erro, ele é o seguinte. Ele é erro se o nosso underline result is error. E bool get completed se o nosso underline result is
Ok. Dessa forma, tá bom? Então, ó, propriedades para verificar se está correndo, se o nosso result está executando, o nosso command está executando, para pegar o resultado lá dentro, para verificar se foi erro ou se foi sucesso. Então, a lógica seria o seguinte, você coloca para executar, esse cara vai para true, se ele estiver executando, ele não executa de novo, então impede com que o usuário fique clicando no botão 1 milhão de vezes e fazendo mil chamadas para as APIs. Você acessar o resultado. Para você acessar o resultado, você vai verificar primeiramente se deu erro ou se completou. Se deu erro, você vai interpretar que esse cara aqui, ele é um erro, tá? E aí você vai trazer o erro para cá. O que a gente vai precisar agora? Uma função que limpa tudo isso aqui, né? Então, void clear result. E a gente vai fazer aqui, ó, underline result recebe null. E notify listeners do change notify. Agora, nós precisaremos de executar. Né? Então, ó, future void underline execute. Então, nós precisaremos dessa funçãozinha privada para executar. Ela precisa ser assim, né? Para executar, a gente vai receber uma action aqui dentro, que ela pode ser mais ou menos assim, ó. Future result do tipo T, e a gente passa aqui uma function para cá. A gente pode chamar esse cara de action, beleza? Então, o command que será executado, na verdade, vai ser uma função que retorna um result de um tipo genérico T e ela precisa ser executada. Aqui dentro, nós faremos uma série de verificações. Por exemplo, ó, se o nosso command está em running, a gente retorna, a gente não deixa ele executar. Tá? Se não, a gente coloca o running como true. A gente coloca aqui o nosso result recebe nulo, a gente reseta o result, a gente chama o notify listeners aqui. Depois a gente vai fazer uma coisa engraçada, que é um try catch, só que sem um catch, né? Então é só um try com finally. A gente precisa que o erro passe para a camada de cima tratar. Então aqui, ó, underline result recebe awaiting action. Então a gente executa essa action aqui. E finalmente, running recebe false e notify listeners. Dessa forma. Então essa parte aqui tá ok. Aí, o gato caindo. Aí o que a gente vai precisar? De dois outros commands, né, que estendam esse, porque esse cara é privado, ele não vai poder ser executado de fora. Então nós precisamos encapsular. Nós vamos criar outra classe. Então, class command 0 do tipo T, extends command do tipo. Qual que é a diferença? A command 0 não tem parâmetro de entrada e a command 1 vai ter parâmetro de entrada. Então, ó, vamos começar pela command 0. A gente vai precisar aqui de instanciar o construtor dela, né? Command 0. E ela recebe aqui uma action, né? Então, ó, final, command, vou até colocar por baixo, né? Final, aí a gente pega esse cara aqui, ó. É preciso passar essa action para lá. Tá? Então, final future, dessa forma aqui, result do tipo T, function action. E aí a gente coloca aqui, ó, this.action. Dessa forma. Boa. Aí, o que acontece? Vocês podem observar que esse cara aqui, ele é o mesmo desse. Então, a gente pode criar um type def. Então, def command action 0 do tipo T recebe esse cara. E aí a gente pode pegar e passar esse cara para cá. Command action 0 do tipo T e command action do tipo T. Qual que seria a diferença entre o command action do tipo T 0 e 1, né? O 0 ele não recebe nenhum parâmetro de entrada e o 1 vai receber. E aqui dentro a gente vai precisar de uma função exposta para executar. Então, filtering, void, execute. A gente recebe aqui, não recebe nada no argumento. A gente coloca assim, simplesmente faz isso aqui, né? Await, underline, execute. Passando a action para dentro. E qual que seria o command 1, né? Yes, command 1. E agora ele vai precisar ter dois tipos, entrada e saída, né? Então, ó, T e A. Tá? T da saída e A de argumento.
e eles temos aqui o command do tipo T. A ideia seria a mesma, tá? Só que aqui em cima a gente vai criar outro typedef. Typedef command, command action 1 T e A. E aqui recebe future result do tipo T. E aqui vai ser uma function que a gente passa a arguments para cá. Ótimo. E aí a gente pode passar isso aqui para baixo, né? Então, final. Vou criar o construtor dele aqui primeiro, né? Como recebe this.action. Ah, lembrando que esse action, ele pode ter o construtor privado, né? Dessa forma. This underline action. E essa action aqui, ela é um final command 1, T e A. Vou chamar ela de action também. Ótimo. Agora a gente vai precisar fazer mais ou menos a mesma coisa que é feita aqui, tá? Que é executar. Então, void execute. Aí agora a gente recebe argument aqui na execução. E aí nós também iremos executar, né? Await, execute. Só que agora a gente vai precisar passar aqui os parâmetros, né? Então, ó, argument. A gente executa underline action e passa o argument para cá, dessa forma. Assim fica perfeito, tá? Construímos o command e aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que vocês podem executar esse command, tá bom? Então é isso. Obrigado por terem assistido. É uma aula que é um pouquinho complexa mesmo, dê uma olhada aí no código. Comparem também com o Compass App lá do App Architecture, lá da equipe do Google lá, e vocês vão ver que não é tão difícil assim. O problema é só você configurar pela primeira vez, igual nós fizemos nessa aula aqui, tá bom? Então, obrigado por terem assistido, até a próxima aula e valeu!